Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Eu quero agradecer a AZ Car Rental, né, que está comigo aqui enquanto eu estou nos Estados Unidos. Eles que têm a melhor forma de alugar o carro, totalmente automatizada, né, tá aqui a logo deles, você sempre pode acessar aí azcarrental.com. É AZ de Arthur Zico, car de carro em inglês, rental, mas aí você não tem o R do rental, então é tudo junto, carrental, né? .com, né? E você faz aí a sua locação, cara, é espetacular. Eu tô com eles aí esse tempo todo, né? Você chega no aeroporto, você não tem nem que se preocupar em ir para balcão de aluguel de carro, você vai direto no carro e é tudo automatizado, então conheça agora mesmo a AZ Car Rental. É easy, é muito fácil. Bem, eu chego aqui trazendo para você logo cedo as informações, as atualizações sobre o Claudinho, sobre o mercado da bola. Cara, a gente ontem à noite teve esse plantão aí, né, com a situação do Eric Faria confirmando a informação. Para quem não viu, a gente chega aqui logo cedo trazendo, né, esses detalhes, recapitulando. Porque, primeiramente, a gente teve o jornalista, olha só, foi lá da Band, né, o João Lidington, né, ele trazendo o seguinte, olha aqui. Que é o vencedor do Campeonato Nacional contra o vencedor da Copa, e nessa partida, no último final de semana, aos 17 minutos do segundo tempo, o técnico Serguei Samak substituiu o Claudinho. Olha como ele ficou pistola, já seria um primeiro indício de clima pesado entre eles. A imprensa local repercutiu o episódio, mas o treinador do Zenit, o Samak, ele minimizou a situação e lembrou até que o Claudinho vinha de lesão, por isso preferiu preservar o jogador. E falando em repercussão, o periódico Sports Express da Rússia noticiou que o Zenit de São Petersburgo ainda não recebeu oferta substantiva que possa agradar a diretoria. E o presidente Alexander Medvedev comentou: "Não tivemos nenhuma oferta. Tudo isso são rumores e boatos." Vale lembrar que o Zenit estreia no próximo sábado pelo Campeonato Russo contra o Nizhny Novgorod. E Claudinho é considerado titular. Inclusive, ele é capa, jogador principal do Fantasy Game do Campeonato Russo, da Premier Liga lá da Rússia, como se fosse o Cartola aqui do Brasil. Isso quer dizer nada. Será que o Claudinho vai sair ou não do Zenit? Ele... Então, aí a gente teve logo na sequência, né, recapitulando tudo aqui, o Eric Faria postando o seguinte: o que eu sei sobre o Fla e Claudinho. Fla fez uma proposta alta, parcelando em 5 anos. O Zenit não discutiu nada ainda. Então, o que o presidente falou lá, o Medvedev, é mentira, né? Tá despistando. A proposta nova de 17 milhões, o Eric, pelo visto, não sabe, mas também é parcelada. Uma à vista, mais 5 vezes, que seriam esses 5 anos, né? O Zenit não teria discutido ainda, nem preço, nem parcelamento, mas outros jornalistas aí trouxeram, inclusive a nossa informação também, que essa proposta teria agradado, mas o presidente lá está negando, né? A questão é que o clube russo precisa informar o valor que quer receber, sem isso nada feito, né? Eles só informaram, segundo o Eric Faria, que aceitam negociar o atleta, né? Então, a questão, gente, é que, mesmo que eles neguem, que eles tentem despistar, o Vene Casagrande trouxe uma informação ontem, falando que o Zenit, sabendo que pode perder Malcom e Claudinho na mesma janela, entrou em contato com David Neres para reforçar o clube. Na verdade, o David Neres seria para substituir o Malcom. O substituto do Claudinho é outro, tá? Na verdade, o Zenit já pensa em um plano B para Claudinho, que seria, né, um outro jogador. E eles, na verdade, estão pensando no plano B para o Claudinho e também para o Malcom, tá?
Então, olha só, a matéria que saiu no Mundo Rubro-Negro. Zenit da Rússia já está ciente que pode perder Claudinho para o Flamengo. O jogador quer jogar no Mengão e, por isso, o clube rubro-negro vem tentando aproximar cada vez mais as condições financeiras, chegar nos valores que eles vão aceitar. Dessa forma, possíveis substitutos para o Meia são estudados na diretoria da equipe europeia. De acordo com o portal russo Sport 24, o colombiano Jorge Carrascal, né, do CSKA, está sendo estudado pelo Zenit para ser esse jogador para substituir o Claudinho, tá? Anteriormente, o meio-campista do time de Moscou também despertou interesse de equipes brasileiras como o Vasco da Gama. Todavia, o Vasco não conseguiu avançar nas conversas pela alta quantia financeira que precisaria ser aportada pelos 777, né? Vale ressaltar que todos esses movimentos devem ter definição até o dia 2 de agosto, né? Data que se encerra no caso, a inscrição, né, na janela de transferências, a gente sabe que para a Copa do Brasil o Flamengo joga antes, 26, mas mesmo ele jogaria no dia 6, foi antecipado, então poderia inscrever para a segunda partida. Libertadores, o Flamengo também tem até o dia 29, tá? Tem que lembrar disso, até dia 29 para inscrever na Copa Libertadores pelo regulamento. 29 de julho, tá? Para o setor de criação do Flamengo, o Jorge Sampaoli conta atualmente com Matheus França, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Além disso, Vitor Hugo e Gerson também podem jogar mais avançados. Outra opção é recuar Gabigol e colocar Pedro como referência dentro da área. Os detalhes aí da oferta a gente já passou para vocês e tal, né? O Mundo Rubro-Negro, então, trouxe essas outras informações. O Jornal Extra e o Globo publicaram: diretor explica como estão as negociações por Claudinho e De La Cruz. Bruno Spindel explicou o que acontece com as negociações. Procuramos manter internamente para não abrir estratégia com quem o Flamengo está negociando e prejudicar o clube. O que posso dizer é que De La Cruz e Claudinho são dois atletas que interessam, mas são negociações extremamente difíceis. A gente trouxe isso ontem já, né? Não há novidade aqui, apenas ele está falando que trazendo as aspas do Bruno Spindel no Jornal Extra e o Globo, mas são negociações extremamente difíceis. Como o torcedor e todos já sabem, faremos o possível para eles estarem aqui, né? Na semana passada, o vice de futebol Marcos Braz já havia reclamado sobre a postura do River Plate. Segundo o dirigente, o clube argentino sentou em cima da multa rescisória de 16 milhões de dólares, 76,8 milhões de reais, valor que o Flamengo não aceita pagar. Então, o Flamengo pode chegar, a informação que a gente apurou, a 12 milhões de euros pelo De La Cruz e o valor de 17 milhões parcelados pelo Claudinho, tá certo? Deu para suprir aí todos os desejos de informação que vocês queriam? Pois bem, então a gente vai falar aqui agora do Bruno Henrique, né? Que a gente confirmou que o jogador terá calma para aguardar a proposta do Flamengo, né, que inclusive o Flá Guerreiro, nosso amigo o Kleberson Flá Guerreiro trouxe, e a gente trouxe também praticamente junto, a gente tem a mesma informação, que o Flamengo vai fazer aí uma proposta de 2 anos para o Bruno Henrique, está aguardando o momento certo de fazer essa proposta de 2 anos, mais bônus por títulos. Everton Ribeiro, 1 ano, bônus por títulos também, né? Então Bruno Henrique e Everton Ribeiro devem continuar no Flamengo. E a informação que eu tenho é que o Bruno Henrique, inclusive o Mateuzinho também, já devem ser relacionados para esse jogo contra o América Mineiro. O Bruno Henrique há uma dúvida ainda, mas tem chance de ser relacionado contra o América Mineiro. O Bruno Henrique está se recuperando bem, tá? E é o jogador que está sendo preparado para a semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. Em contrapartida, lá do lado do Grêmio, o Soares já falou, inclusive matéria da ESPN, e também matéria que saiu nos Estados Unidos, né, da possibilidade, lá fora estão dizendo que não tem nada, que não fizeram proposta ainda, estão negando, igual o presidente Medvedev lá do Zenit nega o Claudinho. Mas com relação ao Soares, o Soares, segundo a ESPN, teria dito que arcaria, inclusive, deixaria aceitaria não receber alguns valores para jogar novamente ao lado do Messi no Inter Miami, aqui nos Estados Unidos. Então, eu acredito, tá, que possa acontecer alguma coisa. Caso essa transferência se confirme, o Grêmio perde um grande jogador para a semifinal
contra o Flamengo, enquanto o Flamengo vai se reforçando, né? Pode ter Mateuzinho de volta, o Bruno Henrique recuperando o Pedro, recuperando alguns jogadores importantes, né? O Flamengo que não vai poder contar somente não, né? Muito importante, né? O Gerson, que foi expulso, né? Uma sacanagem, né? E tem que ficar ligado com o Gabigol também, que está pendurado, que tomou o segundo cartão amarelo. Tudo isso aí graças à arbitragem fantástica, né, que a gente tem tido aí com a CBF. Bem, para a gente finalizar aqui também, trazer uma informação aí importante, a gente teve o Atlético Mineiro tentando contratar um cria do Flamengo. O Atlético tentou contratar o Rodrigo Muniz. Acredite se quiser, né, vocês sabem muito bem que o Flamengo negociou o jogador, né? Era um jogador que era tido como uma grande promessa do Flamengo, né? Eu sempre falei que o Rodrigo Muniz era espetacular, um atacante que eu gostaria, né, que o Flamengo não tivesse vendido, mas o Flamengo na época, se não me engano, vendeu ele por 9 milhões de euros, vendeu muito bem para o Fulham, né? E olha só, o Atlético Mineiro então tinha interesse na contratação do Rodrigo Muniz. O Rodrigo Caetano tentou essa contratação, de acordo com o GE. Eles acenaram com 4 milhões de euros, 21,5 milhões de reais, parcelados por cerca de 50% dos direitos econômicos do centroavante. O Fulham, atual clube de Muniz, no entanto, recusou a proposta e sinalizou com uma contraproposta de 8 milhões de libras, cerca de 50 milhões de reais, praticamente recuperando o investimento que eles fizeram na época do Flamengo, na época que compraram do Flamengo. E aí a pedida foi considerada uma porta na cara do Atlético Mineiro, do Galo, que não consegue arcar com esses valores aí, e por isso as chances de acerto são muito pequenas aí entre o Atlético Mineiro, o Rodrigo Caetano, e o atacante, o Rodrigo Muniz, que é bom jogador, hein? Bom jogador, e que eu achava que inclusive não deveria ter sido vendido no Flamengo, tá? Passar para vocês aqui também, o negócio, aquela informação que eu falei do Suárez é que o Suárez topa devolver dinheiro para deixar o Grêmio, ESPN, para deixar o Grêmio e pode jogar com o Messi, tá? Ele topa devolver dinheiro. É sinistro, rapaz. O cara quer ir embora mesmo, mas ninguém confirma a informação ainda lá nos Estados Unidos, lá na MLS. Vamos ver se isso realmente acontece. Pra gente seria um reforço, né? Inclusive eu quero dizer aqui que estão dizendo que eu comemorei que a gente pegou o Grêmio na Copa do Brasil. Não, olha, jogo dificílimo, 2019, não tem nada a ver. Os 3-0 desse ano também foi um jogo muito parelho. O Flamengo encontrou os gols, o Grêmio não. Eu não comemorei nada. Flamengo e Grêmio é um jogo dificílimo, tá? Que parem com essas brincadeiras. Eu brinquei com o Olímpia porque é uma coisa que eu sempre faço na Libertadores para dar sorte. Para quem não me conhece, não sabe, acaba falando besteira. E olha só, foi confirmada a notícia da nossa página Paparazzo Rubro-Negro. O All Sport divulgou o interesse do Crystal Palace pagar 25 milhões de euros no Matheus França. E assim que saiu essa informação, que hoje são cerca de 120 milhões de reais, eu tive uma fonte ligada à diretoria que me procurou e falou que a preferência do Flamengo é o Chelsea, que o Flamengo espera que o Chelsea cubra qualquer aposta, né, qualquer proposta do Crystal Palace ou de qualquer outra equipe, porque é um desejo do Flamengo, né, para não negociar diretamente uma grande joia com o Textor, né, que queira ou não é o dono do Botafogo e pode botar o jogador no Botafogo depois. Né, não deu certo na Europa, traz para o Botafogo, porque o Flamengo não quer ver o Matheus França no Botafogo. Então, o Flamengo prefere negociar o jogador com qualquer outra equipe lá fora, principalmente o Chelsea, que é um desejo, né, do Matheus França, que a prioridade dele, se tivesse que escolher uma equipe, era uma equipe que pudesse brigar, né, por título na Premier League, né, e o desejo seria justamente não só Premier League, como Champions League. O desejo dele seria brigar no Chelsea, mesmo sabendo que ele inicialmente seria, muito provavelmente seria emprestado, mas ele teria oportunidade de estar sendo contratado por uma equipe gigantesca na Europa.
Bem, o que você acha disso? O Flamengo deve vender sim, né? O Flamengo está avaliando tudo aí para negociar o Matheus França. Você é a favor? Comenta aqui. Eu convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Bom dia, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!